Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Cresci e Agora. A série faz parte do nosso projeto Manhãs do Saber, uma parceria com a administradora Marília Ribeiro. O tema de hoje, empreendedorismo. E as nossas convidadas, as jovens empreendedoras Gabriela e Laura Priori, elas já estão aqui. Bem-vinda, Laura, bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Vera. Bom dia, Marília. Bom dia, Vera. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, Marília. Bom dia, Vera. Vamos nessa jornada, né? E para iniciar a nossa conversa com as duas jovens empreendedoras, a Marília vai introduzir o nosso referencial teórico. O que é ser empreendedor, as alegrias e as angústias também nesse ramo de trabalho. Vamos lá, Marília? Vamos lá. Bom dia, Vera. Bem-vinda, meninas. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Segundo o teórico José Schumpeter, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. Para Schumpeter, o empreendedor é o responsável pela realização de novas combinações. É aquela pessoa que sai da zona de conforto e da área de sonhos e parte para a ação. Então, Gabriela, Laura, defina para nós quem são vocês. Marília, de início eu vou falar um pouquinho sobre a minha personalidade, o que é a Gabriela, né? O que eu acho, né? Que eu sou. É difícil a gente falar da gente mesmo, mas vamos lá. Eu sou uma menina que sonhou e sonha, né? O mundo empreendedor entrou na minha vida. Eu tenho a empresa hoje, Gabriela Prata Semijoias, vai completar 10 anos, junto com a Laura, minha irmã, e minha mãe. Nós somos uma empresa familiar e eu acho que minhas características, eu sou uma pessoa que é bem planejada, eu gosto de controlar, né, dentro do meu limite, eu tenho sonhos e corro atrás, eu acho que eu sou bem focada. É um pouquinho de mim. Quem sou eu? Eu já sou o contrário da minha irmã. Eu já não tenho a veia empreendedora. Eu sou aquela que é insegura, aquela que precisa de um empurrão a mais. Mas também sou bastante leal à empresa e muito sincera. Bom, meninas, conta um pouquinho para nós da história de vocês, da empresa. E como vocês se sentem seguros com a escolha dessa profissão? Eu acho válido contar, Marília, começar desde a escolha da minha profissão, né, na época antes da faculdade, né? Eu lembro que eu fiquei muito na dúvida do que cursar, né, qual faculdade prestar. E aí eu fiz um teste vocacional que me ajudou muito na época, porque eu estava perdida mesmo. Eu gostava muito da área de decoração, de moda. E a administração de empresas surgiu no meio desse teste. E foi para mim foi uma surpresa, eu não esperava. E optei por fazer administração de empresas pelo leque que o curso dá, né, de oportunidades. Eu poderia trabalhar em várias etapas, né, vários caminhos do mercado, né, eu poderia seguir. Concurso público, banco, que era uma coisa que eu gostava, né, que eu tinha vontade curiosidade também de trabalhar. E fui, prestei vestibular, entrei para administração de empresas. No primeiro ano de faculdade, eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo num banco. Fui. E lá me chamou muita atenção, acho que é muito válido contar hoje, porque faz parte do que eu faço, né, hoje em dia, que eu trabalho com vendas, com cliente, né, diretamente. E no banco, eu nunca imaginei ter uma empresa própria, né, e lá, com esse processo seletivo que teve um momento de um teste na prática, né, uma venda na prática, e eu fui fazer, eu e mais um colega de trabalho. Na época não era trabalho ainda, né? Estava comigo na seleção. E eu fui muito bem elogiada no jeito que eu tratei o cliente, a forma que eu vendi. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, peraí, alguma coisa eu tô no caminho certo.
E eu acho que vem muito da veia, sabe, de família. A família da minha mãe todos são comerciantes. A minha mãe tem um dom, né, do comércio. Eu falei, eu peguei eu tô nessa genética, né? E aí segui a faculdade, e no final da faculdade, eu não sabia, até então não sabia o que fazer, né, para que rumo tomar. Eu estava um pouco perdida. Eu acho que normal, assim, para a maioria das pessoas sentirem, né, assim. Foi quando, conversando com a minha mãe, com a minha tia, que me apoiou muito no início, veio a oportunidade de abrir a empresa, né? No início não tive orientação nenhuma profissional, né? Foi na raça, como se diz, né? E com a ajuda, lógico, de pessoas que entendiam, né? Que estavam no ramo. E foi assim que surgiu a empresa, há 10 anos atrás praticamente. E assim, eu me sinto realizada. No início foi difícil, eu aprendo até hoje. Mas eu posso considerar a empresa sólida no momento, em crescimento, porque eu acho que a gente sempre tem que pensar que está crescendo, nunca está bom. Esse é meu ponto de vista. Então, isso é um pouco da minha experiência e a forma, né, que começou tudo e como que eu optei por essa escolha do empreendedorismo. Eu já sou o contrário da minha irmã, né, como eu tinha falado. Eu não tenho essa veia da família que é o comércio. No meu caso, eu já sempre falava que seria advogada, sempre falava que ia fazer direito. E cheguei a fazer 1 ano, mas para mim foi muito, muito frustrante, não gostei. Então, eu desisti do curso e optei por letras, né? Fiz curso de letras, gostei muito, me realizei no curso. Só que quando fui procurar o meu emprego, veio aquela já pressão de fora, né? Muita gente falava, nossa, mas você vai começar como professora? Vai trabalhar como professora? Isso não é bem remunerado, você não vai ser feliz nessa profissão, tá muito difícil. Então, eu fiquei sem saída, né? Foi quando perguntei para minha irmã se eu podia entrar para a empresa, se eu podia ser uma vendedora, né? E ela me deu total apoio, né? Ela acreditou em mim quando eu não acreditava. E, assim, deu as 2 mãos, me deu uma, foram as 2. E foi agora, eu já estou há 5 anos com a Gabi e com a minha mãe. E para mim é uma coisa, cada dia é algo novo, né? Cada dia também é matar um leão, porque é uma coisa que eu saio da minha zona de conforto, mas que a cada dia também eu aprendo a como lidar com as pessoas, aprendo como é ser o comerciante e com isso estou fazendo a minha vida. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, né? Um dos nossos objetivos aqui também é desconstruir alguns conceitos, né? E um que a gente sabe, assim, existe uma visão externa, claro que não é uma questão unânime, mas, assim, de eu perceber o negócio próprio e familiar longe de uma estrutura organizacional. E, na verdade, é muito próximo, né? Quer dizer, muito próximo não, é uma organização, né? Eu tenho pelo que a gente conversou, eu observo assim a Laura muito na frente da parte do relacionamento, né, tratar com o cliente, a Laura como liderança, né? Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho se tem realmente essa questão das pessoas acharem assim que não, que é uma informalidade, né? Tratar a questão da informalidade não no sentido dos vínculos, mas assim de conduzir um negócio, de ter que se aperfeiçoar, de ter que estudar, de ter que melhorar. Você quer começar, Laura? Então, para mim foi muito difícil, porque, igual eu falei, eu tinha começado com uma carreira, estudar, né, numa faculdade e seguir um curso que era totalmente tradicional, né, uma coisa que todo mundo diz que já você está feito na vida se você formar em direito. E parei por aí, já fui para letras. E também não sigo hoje o meu diploma. O meu diploma está guardado. O que eu faço hoje não precisa de diploma. E até quando eu comecei a trabalhar, no começo foi muito difícil. As pessoas vinham para mim
eu atendendo as pessoas, elas vinham e me perguntavam, nossa, mas quando você vai começar a trabalhar? No começo isso me chateou muito, a Gabi sabe. Eu ficava assim, eu me sentia ninguém, me sentia uma nada mesmo. Mas conforme você vai crescendo, né, no emprego, conforme você vai acostumando com o jeito das pessoas, você vai vendo que a sua independência é importante, independente do diploma ou não. E eu posso completar também, Vera, que desde o início a marca leva meu nome, né? E no início eu fazia as vendas sozinhas, né? Minha mãe trabalhava com outro ramo e eu no segmento de pratas só na época. E eu atendendo a cliente me perguntava, Gabi, você formou? Porque assim, a gente mora num lugar que é pequeno, todo mundo conhece a gente mesmo, né? Sabe que a gente estava fazendo faculdade e tudo. Aí algumas pessoas chegavam para mim também, você formou? Eu falei, formei sim, que é administração de empresas. Aí ela vira e fala, mas e aí, o que você pretende fazer? Então, aí eu falava, não, eu comecei a empresa, eu estou trabalhando com... Aí eu mostrava assim, eu estou trabalhando com o segmento de vendas, né? Então, comigo também aconteceu isso e acontece até hoje. Então, no início me chateava demais, gente, demais. Eu acho que também pela imaturidade, sabe? Mas agora... Eu acho que não tem problema, não tenho problema se alguém questionar, não tenho problema em explicar, em falar. Eu acho que a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe que o trabalho que a gente está fazendo não tem que as pessoas, a obrigação não é das pessoas saberem também, né? Então, hoje não me chateia mais, mas a gente ainda passa por alguns, né, Laura? É claro que todo o conhecimento que vocês adquiriram até hoje, tanto a Laura nas duas ela terminou uma graduação, iniciou outra, e Gabi, você principalmente, essa questão de gerenciar, a gente sabe que esse conhecimento, ele vem, agrega e ajuda muito, né? É fundamental. Mas, assim, existe realmente essa necessidade de desconstruir essa questão de profissões como aquelas profissões certas, né? Aquelas tradicionais. Então, assim, a pessoa só o profissional se ela estiver lá com o diploma na parede. E, na verdade, assim, o sentido, e acho que o empreendedorismo tem muito disso, né? É você descobrir o gosto, né? A vocação e transformar em negócio mesmo, né? Então, assim, eu imagino que essa educação faz parte do dia a dia de vocês. Educar as pessoas para um novo olhar. É isso? Marília, a gente tem um bate-bola. Vamos fazer um bate-bola com as meninas? Vamos. Gabriela comentou agora sobre maturidade. E a maturidade, ela advém das experiências de vida que temos. Meninas, em qual situação da vida de vocês vocês se lembram de ter demonstrado mais maturidade? Eu acho que foi um ponto que eu já citei, né, sobre o relacionamento com o cliente, mostrar nosso trabalho, né, como a Vera falou, desconstruir o que as pessoas imaginam, né, o que é certo, pós-faculdade, entrar em uma empresa renomada, né, o ambiente corporativo, né? Então, isso eu cito, mas eu acho que é válido citar uma outra parte que eu me sinto muito hoje, uma maturidade maior, né? Eu acho que é na parte da logística de compras da empresa, sabe? Eu acho que nesse momento as pessoas é difícil a gente saber, Marília e Vera, o que a gente compra, a quantidade, saber o gosto do cliente que a gente vai atender, o leque do cliente. A gente tem vários tipos de clientes, então a gente tem que levar uma peça que agrega a esses gostos, mas também tem a nossa cara, que tem o nosso estilo da empresa, porque a gente trabalha com uma linha, né, com um estilo. Então, eu acho que a maturidade para chegar num ponto de saber comprar a quantidade certa, chegar num ponto também de uma qualidade boa, né? Que fornecedores, uma rede de fornecedores que hoje, graças a Deus, a gente tem, que são ótimos, que eu compro de olho fechado, que eu sei que é muito raro dar problema. Eu acho que essa parte da empresa, falando da empresa, é uma parte que
conta demais. Então, eu me sinto madura nesse ponto, na hora das compras. A Laura participa alguns momentos comigo, desses momentos de eventos, né, que a gente tem, porque é muito difícil, gente. Tem muita opção, muitos fornecedores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a curadoria, nesse momento, é muito importante, porque a gente tem que escolher modelos certos, sabe? Ficar atento, que eu também fico muito atento, eu estudo bastante a partir da tendência que está vindo, né, no mercado, para não levar uma coisa assim para a mesma coisa. Uma das coisas também que tem sempre que ter inovação, sabe? Então, tudo isso, eu acho que a maturidade me ajudou muito. Eu me sinto mais madura hoje, muito mais, né, sabe, do que do início. Então, eu acho que melhoro ainda muito, tenho a melhorar, mas eu me sinto muito madura, Marília, respondendo a sua pergunta sobre isso. O meu momento de maturidade, eu acho que foi quando eu comecei a fazer parte da empresa. Quando eu vi que eu tinha que dar esse primeiro passo, né, para conseguir um emprego, e eu vi que não seria na área que eu estudei. Então, eu falei com a minha irmã, né, como eu tinha falado, e ela me deu as duas mãos, me ergueu. Então, esse para mim foi o momento mais maduro, né? E que eu estou amadurecendo até hoje também, né? Eu nunca para de amadurecer. Tem uma outra questão que, do meu ponto de vista, também aponta a questão da maturidade. Vocês estão falando que a empresa já vai completar 10 anos, né? Sim. Empresas familiares, pelo fato de ter o envolvimento emocional, né, os laços afetivos. A gente tem visto muito esse debate agora nesse período de isolamento social, que é a questão da empatia como uma competência muito trabalhada para o externo e pouco para o interno. A gente tem visto aí que aumentou muito o número de divórcios, conflitos familiares, justamente porque a gente sempre é preparado para se relacionar lá fora. As questões internas a gente meio que adia. No caso da empresa familiar, né? No caso de vocês, 10 anos juntas, né? E essa maturidade também vai passando por aí, vai essa construção e vai mostrando que cada vez mais maduras? Eu acho que sim, Vera. Eu acho não, tenho certeza. Eu falo que a nossa empresa ela é muito sólida nesse sentido também, porque a ligação que eu, a Laura e minha mãe nós temos, tem cliente que já até percebeu, só de um olhar na outra assim, sabe o que a gente está querendo dizer. Então eu acho que a gente já está num nível bem maduro e concordo com você, não é fácil. Tem momentos que a gente entra em atrito, mas ao mesmo tempo eu acho que por a gente ser diferente também, isso ajuda. Porque na hora do atrito, isso equilibra, né? Então, se não é a Laura apaziguando é minha mãe, ou é eu, então entra num equilíbrio. Então, eu acho que a gente a gente pode se dizer sortuda, né, Laura? Por ter uma empresa assim, né? Porque não é fácil mesmo, mas a gente entra num equilíbrio. Eu acho que Desculpa, Laura, pode falar. Não, por ser uma empresa familiar, família é a base de tudo. Então, a gente tem que ter uma família bem estruturada, né? Uma respeitar o limite da outra, né? Independente de irmã e mãe, também somos colegas de trabalho. Então, eu acho que isso vem, assim, muito a calhar, né? No nosso caso. São requisitos importantes em qualquer empresa, né? Trabalhar em equipe, saber respeitar o espaço do outro. Mas quando a gente traz isso para as relações afetivas, a gente percebe assim que deve ser um desafio muito maior, porque você não demite, né? Você pode até sair do ramo, mas a família vai ser a mesma, né? Então, É verdade. Eu imagino que vocês assim têm uma bagagem muito grande também para poder passar isso, né? Em termos de experiência, de relacionamento. É muito bacana isso. Eu vejo muita maturidade nesses 10 anos e pelo relato de vocês também. Obrigada, Vera. Meninas, nós estamos vivendo agora uma pandemia, né? E como vocês descreveriam o último mês de trabalho? Como está sendo para vocês? Marília, eu acho assim, eu vou descrever como não só o último mês, mas durante todos esses meses e também
sobre todos os anos da empresa. É lógico que cada vez tem um desafio, né? Eu acho que quem escolhe empreendedorismo tem que saber lidar com o desafio, porque você vai ter sempre. A pandemia foi mais uma delas. E eu acho que o que é importante nesse momento você ter a firmeza de uma empresa, né? Você ter uma empresa estruturada. Eu falo que a nossa empresa ela tem 3 pilares, né? A gente tem a personalização, a personificação e a diferenciação. Porque eu acho que isso, principalmente na época da pandemia, isso tudo ajuda, né? Cada desafio, isso ajuda. A nossa forma de trabalhar, de lidar com o cliente, né? De poder ir até o cliente, ajudar ele na escolha da sua peça. Às vezes a cliente tem um momento para ir num casamento, a gente ajuda. Então, a personalização, sabe? A personificação de ter o nosso nome da empresa, a Gabriela, mas que representa nós 3, em contato direto com o cliente, eu acho que isso faz diferença. E a diferenciação pelo nosso pós-venda, que eu acho que também é muito válido falar, porque não é só o pré-venda, o antes e o durante a venda. Eu acho que o pós-venda tem que ser muito bem feito, sabe? E a gente preza muito por isso. Então, eu não posso falar que no último mês. Eu acho que todos os meses, todos os anos, a gente teve desafios. Eu acho que esses 3 pilares nos segurou, sabe? Então, lógico que na pandemia a gente mudou muitas coisas, teve que adequar as vendas para online, maioria, principalmente nos primeiros meses. O Instagram, eu tive que dar uma investida em questão de me soltar, de fazer os vídeos, mostrar uma nova forma para o cliente, entendeu? Para me apresentar de uma nova forma, porque a gente estava muito... O nosso trabalho é o contato físico, é ir até o cliente, né? A gente optou por isso, não ter uma loja física. Então, eu acho que a pandemia, ela nos ajudou, se for ver nessa parte, porque fez a gente olhar para outro lado e tentar crescer. E graças a Deus deu certo, né? Eu acho também que quando algum cliente nos procura, já conhece que vai até a marca, no caso Gabriela Priori, Pratas e Semijoias. E a gente não vende só a marca, a gente também dá atenção ao cliente. Muitas vezes são pessoas que estão com a autoestima baixa e às vezes comprando uma peça e conversando um pouco, a pessoa já se sente melhor. Então, não é só também a venda, igual a Gabi comentou, não é só isso que o nosso trabalho inclui, né? A gente faz um pouco mais, a gente tem que fazer também um pouco mais para a cliente sair satisfeita, né? Atrás da marca existe esse atendimento, né? Que a gente aprendeu muito com a mamãe. Existe, igual a Gabi falou, a diferenciação. A gente tenta trazer produtos diferentes daqueles que o mercado normalmente traz, né? Com a tendência de moda. A Gabi gosta muito dessa parte, então ela fica sempre antenada. E também a personificação, né? Quem está indo até o cliente sou eu, sou minha mãe e a Gabi, né? Se a Gabi não está, eu e minha mãe, ou se não, alguma das 3 vai atender. Então, diretamente com a gente. Eu acho que isso é muito importante para o pessoal também confiar na marca. Lidar, né, com essas inconstâncias hoje é uma necessidade. Para vocês, qual que é a maior dificuldade em lidar com essas mudanças repentinas? Tem uma dificuldade maior? Vocês já têm uma experiência com essas mudanças que vocês têm que fazer, tem que estar fazendo sempre? Fala um pouquinho para nós. Lidar com mudança, para mim, Marília, é muito difícil, porque, assim, mudanças repentinas, né? A gente planeja, porque eu sou muito organizada e muito planejada. Eu acho que quando acontece, eu planejo tudo, organizo tudo, de repente, uma coisa fora de hora sai e mexe tudo. Isso me deixa, no primeiro momento, eu fico frustrada, sabe? Mas aí, graças a Deus, eu rápido, com a ajuda também da Laura, sempre a gente em contato uma com a outra, com a minha mãe,
Por isso que eu falo que a gente se completa nesse sentido também, uma ajuda a outra. Se esse é meu ponto fraco, eu fico um pouco desestabilizada, vem uma e fala, não, vamos fazer isso para mudar, vamos fazer isso para dar certo. E aí eu escuto, opa, então vai dar certo, vamos lá, vamos mudar, vamos reorganizar. Então, no primeiro momento é difícil para mim, mas depois a gente ergue e vai, segue em frente. Isso para mim é muito complicado, porque além de eu ser extremamente insegura, eu lido com a depressão. Então, quando vem uma mudança repentina, no caso, essa pandemia que veio, né, que deixou todo mundo à flor da pele, isso me desestabilizou muito. Então, foi essencial a minha mãe e a minha irmã, né, principalmente a Gabi, porque a Gabi também tem um lado que ela não falou, e eu acho bom falar isso para quem quer ser empreendedor, que é o lado humano. A pessoa, acho que não pode perder esse lado humano. Eu acho que a ambição é importante, claro, principalmente nesse ramo, mas a pessoa ter uma noção do que é a equipe dela, saber quem é cada um, saber o limite de cada um. E eu acho que isso foi muito importante, e é muito importante para mim, porque a Gabi é muito humana, e ela sabe, pronto, a Laura está fragilizada, peraí, vamos lá, eu vou me permanecer forte para poder erguer ela de novo. A minha mãe, mesma coisa. Então, eu acho assim, essas inconstâncias são inevitáveis, mas eu acho que elas servem também para deixar a gente forte. Então, a gente vê que por mais que tenha a pandemia, a gente atende por WhatsApp, a gente atende pelo Instagram, a gente, fazendo essas diferenças, continuamos unidas, né? E atendendo o cliente, que é mais importante. Antes da gente passar para a questão final, né, Marília, que a gente faz aí, deixa o fechamento por conta da Laura e da Gabriela, é importante colocar o seguinte, né? Quando a gente conhece vocês há muito tempo, e às vezes até referir a vocês como meninas faz parte do relacionamento carinhoso, mas assim, todo o tempo, não só nesse momento agora, mas também na condição de clientes, a gente sempre percebe um posicionamento profissional, sabe? A gente sempre enxergou vocês com uma marca, né? E hoje, quando a gente conversa com vocês aqui, vocês trazem elementos tão importantes em qualquer negócio, seja ele empreendedorismo ou não, né? A gente falou em liderança, a gente falou em relacionamento, a gente falou de conhecer o público, né? A gente está falando de maturidade, a gente está falando de acolhimento, de trabalho em equipe. Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? Essas dicas que vocês estão colocando, porque é importante a pessoa entender que não é só querer, eu vou fazer um negócio por minha conta agora, né? Existe toda uma logística, existe toda uma estruturação, né? Existe um investimento não só financeiro, mas também de conhecimento, de crescimento, né? de maturidade, de emoção. Então, eu quero dar os parabéns e agradecer mais uma vez vocês. A Marília vai fazer a pergunta, se vocês quiserem falar alguma coisa antes. Eu queria agradecer muito, Vera, a primeira oportunidade que tive de falar um pouquinho do nosso lado profissional da nossa empresa, e me senti muito honrada com o convite. Eu espero muito que eu possa ter ajudado, né, com nossa experiência, né, alguém, né, as pessoas que estão escutando também, que vão escutar. Então, eu agradeço no fundo do meu coração. Eu também agradeço, né? Para mim, eu falei de coisas que é bem íntimo, bem pessoal para mim, mas eu acho que né? Imagino que isso ajude algumas pessoas que estejam passando por algo parecido. Então, são dicas de uma pessoa que viveu. Então, eu espero ter ajudado, de verdade. Muito. E a gente vai encerrando aí com a mensagem, né, Marília? Qual que é o nosso... Como nós gostaríamos que vocês deixassem uma mensagem, um conselho para quem quer empreender ou já está empreendendo no início ou já numa carreira, de como que as pessoas devem se prepararem para um mundo que não sabemos como será.
Marília, é difícil, né, a gente imaginar, né, como que vai ser o mundo, né, daqui para frente. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, no meu ponto de vista, faça o seu melhor hoje, sabe? O que você pode fazer hoje que vai ser, assim, a melhor coisa, seu desafio, né? Eu tenho um desafio hoje, eu posso melhorar em algum ponto da minha vida hoje? Faça, não deixa para amanhã, sabe? Eu acho que funciona muito as pequenas metas do dia, sabe? Eu sou assim, eu escrevo até em papelzinho o que eu tenho que fazer por dia e vou ticando. Coisas bobas do dia a dia, mas faz a diferença. Então, faça tudo que você tem que fazer hoje, não deixa para amanhã. E, bom, eu acredito nisso, eu acho que isso ajuda muito, sabe? A minha dica já é para um lado um pouco mais, aquela pessoa que é um pouco mais ansiosa. Então, a dica que eu dou é o seguinte, às vezes a gente não está 100%, né? Às vezes a gente não está nem a 50% do dia, a gente está ali, precisa enfrentar o trabalho, né? Precisa enfrentar, às vezes, os clientes. A dica que eu dou é, mesmo você não estando 100%, tendo uma equipe, né, que confie em você, tendo uma equipe que está ao seu lado, é muito importante, porque você está 50%, mas vamos supor, a Gabi está com os outros 50%, aí está os 100%. Então, é muito importante isso, você ter ao seu lado pessoas que você confia. Então, acho que nesse mundo, né, a gente não sabe o dia de amanhã, mas tem ao seu lado pessoas que você confia. Acho que é muito importante o empreendedor ter isso. E formar uma equipe, né? Eu acho que ele sozinho também não consegue. E eu sozinha também não conseguiria. Então, a minha irmã, nesse ponto, e a minha mãe são essenciais. Então, essa é a minha dica, né? A minha mensagem, né? Construa uma equipe e confie nela, que aí você vai longe. Obrigada, meninas. Vocês são um time de sucesso. Desculpa, Marília, vocês são um time de sucesso. Parabéns, obrigada mais uma vez, Marília. Obrigada. Parabéns, que essa história continue por muito tempo. Obrigado por participarem com a gente. Obrigada a vocês. Obrigada a A gente vocês. vai ficando por aqui hoje com mais esse episódio. Muito gostoso conversar sobre empreendedorismo, paixão, brilho no olho, equipe. E fica aqui o nosso agradecimento para quem está acompanhando. Até a próxima. Tchau.